Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, logo depois da mensagem, nós teremos um encontro aqui também, né? Vou falar encontro porque a aula pressupõe professor. Como eu não sou professor, né? Vamos ter um encontro aqui e eu estarei, pela misericórdia do Senhor, ministrando aí sobre liderança, né? Que é a última marca que nós estaremos estudando da série 9 marcas. Muito bem. E falando, só um minutinho, e falando em liderança, tem uma máxima sobre liderança, que o líder, quando ele está perto, ele está junto assim, ninguém percebe a sua presença, né? Que ele se mistura, ele está ali, o verdadeiro líder. Mas quando ele está ausente, todo mundo sente a sua falta. Não foi assim com o pastor? Todo mundo sentiu a falta do pastor, todos nós sentimos a falta dele. Mas graças a Deus que ele está bem, sua família está bem, o João está bem, a Tati, todos, né? Glória a Deus. Então vamos lá, abra sua Bíblia agora, por favor, em Romanos 5. Romanos 5. Glória a Deus. Vamos estar meditando aqui numa porção aqui, como diz o nosso diácono Valquir, uma porção da palavra do Senhor, aqui em Romanos, do capítulo 5. Vamos estar meditando hoje sobre a verdadeira paz. Glória a Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionar, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, e exaltamos o teu nome que é santo, que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Senhor, nesse momento, humildemente, me coloco, Senhor, na tua presença, com muito temor e tremor. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Senhor, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Nos olhe, Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, nos renove nessa manhã. Senhor, na ministração da tua palavra, que o teu Espírito possa aplicar a tua palavra aos nossos corações, que possa nos renovar, possa nos fortalecer, nos revigorar nessa manhã, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Fala em nossos corações, Pai, porque de mim mesmo nada tenho para oferecer, eu clamo ao Senhor pela tua graça e pela tua unção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar, por favor.
Se tem duas palavras que nós temos ouvido com muita frequência e tem se procurado até alcançá-las de alguma forma, mas em muito se tem perdido o controle, porque coisas surpreendentes acontecem e que muitas vezes mostram o quanto não existe segurança. O mundo não tem segurança. O mundo é um local inseguro. O mundo é um local em que não se encontra a paz. E a paz e segurança são coisas que os líderes mundiais estão buscando. E é exatamente uma crise que está havendo na humanidade atualmente, é justamente uma crise de segurança e de paz. E aí tentam até promover guerras em busca da paz. É um contrassenso alguém fazer uma guerra tendo como pano de fundo a justificativa que está guerreando em favor da paz. Como é possível alguém guerrear em favor da paz? Mas aí nós começamos aqui nesse texto, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. O mundo pode não ter paz. Por que o mundo não tem paz? Porque o mundo não considera a paz oferecida por Deus. O mundo desconsidera essa possibilidade. O mundo considera que para ter paz, precisa antes de tudo ter segurança, ter um ambiente propício para que a paz possa ocorrer. Só que o ambiente propício para que a paz possa ocorrer, o lugar mais próprio para que ela possa ocorrer, é no nosso coração. No coração daquele que teme a Deus, no coração daquele que encontrou a verdadeira paz, que nos estabiliza, independente das circunstâncias. Ele fala, justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só através dele, só por intermédio dele, que o mundo pode ter paz. Mas o mundo insiste em não aceitar essa paz. Tem um louvor escrito por um padre que fala assim, mas o mundo ainda tem medo de Jesus. O mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto e que tem tanto amor. Essa justificação que somente ele poderia trazer para nós é rejeitada por aqueles que se distanciam de Deus, porque ela sempre foi oferecida, há 2000 anos foi oferecida, a paz de Deus sempre foi oferecida, mas se você está aqui, está atento a essa palavra, você é um privilegiado, porque essa paz está no teu coração. O Espírito Santo habita em nós. A paz concedida pelo Senhor Jesus está no nosso coração, está na nossa vida, faz parte da nossa vida. E o nosso grande desafio é, sabe o quê? Permanecer nessa paz. É o grande desafio, porque você de manhã, quando você acorda para o teu dia a dia, já tem uma coisa que te irrita, que é o despertador. O despertador foi inventado, né, para a gente não perder a hora, mas é chato quando ele toca, né? Já olha assim e fala, é bem que eu queria dormir mais um pouquinho. Parece que o despertador já quer tirar a tua paz, né? Aí você se prepara tudo, lógico, espero que você ore já de manhã cedo, agradecendo a Deus por ter despertado, se preparando para os desafios do dia, né? Aí quando você chega no carro, por exemplo, está lá, igual eu vi essa semana, o carro com pneu arriado, e você está com pressa, mais alguém tentando compor a sua falta de paz,
De repente você vai falar com alguém onde você chega e fala bom dia, alguém fala assim, só se for para você. Então você começa no seu dia a dia a ser desafiado. De repente alguém joga uma palavra torta na sua direção. E aí, será que você vai lembrar que essa paz faz parte do teu coração, faz parte da sua vida? Que o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus se manifesta ao mundo através de quem? Através da igreja de Deus, movida pelo Espírito Santo. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos esquecer nunca que essa paz está dentro de nós e que ela não depende das circunstâncias. Se o pneu está furado, se alguém foi grosso comigo, se alguém não foi grosso comigo, se alguém foi amável ou não, isso não pode determinar a sua paz. E aí, seguindo aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas através de quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, tivemos acesso a essa paz, tivemos acesso a essa graça, através de quê? Da fé. A fé é que nos faz acessar a paz e a graça de Deus. E estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Irmãos, esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com o capacete da salvação. Capacete da salvação. Nas nossas armas espirituais, a esperança da glória de Deus, a esperança do porvir, é o capacete da salvação. E o inimigo das nossas almas, ele tenta nos desestabilizar, tirando a nossa paz, usando as circunstâncias, pessoas e dificuldades para tirar a nossa paz, para que você se distancie do verdadeiro motivo de você viver, a esperança da nossa fé. O que ele diz aqui, ó, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Se tem alguma coisa que o cristão deve se gloriar, é na esperança da glória de Deus. Se fala muito em motivação. As pessoas têm diversas motivações. O que é uma motivação? Todo mundo tem noção do que é e sabe, né? Que motivação é algo que vai motivar uma ação, vai te tirar da inércia para você fazer algo. E a motivação principal do cristão, que ele não pode perder de vista, é a esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos acesso a Deus em oração. Cada um se perdia pelo seu próprio caminho, cada um se perdia na sua vida de ilusão e sem esperança. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida é quando ela acha que não tem mais esperança. Quando ela se sente encurralada na esquina da vida, que ela olha para um lado, olha para o outro e fala assim, não tenho mais esperança. Agora, como que um cristão pode dizer que não tem esperança? Como que um pastor pode dizer que não tem esperança? Mas por que você está falando isso? Porque alguém já ouviu dizer que pastores se suicidaram. Alguém já ouviu dizer que algum irmão que professava fé, por algum motivo, seja por um motivo de saúde, algum desequilíbrio, alguma coisa, tirou a sua própria vida. Mas, irmãos, isso não acontece de um momento para o outro.
Igual, eu sempre dou o exemplo, igual a calvície. Ela parece falar uma coisa séria e de repente eu falo de algo engraçado, né? Ninguém chega na frente do espelho e fala, fiquei careca. Não. É um processo. É um processo que vai acontecendo, né? Até que você se acostuma e você nem reclama mais, né? Eu não tenho mais dificuldade com o cabelo na testa, toda hora tem que tirar, não tenho essa dificuldade. Mas é um processo que foi acontecendo na minha vida. Mas a falta de esperança também é um processo. A falta de esperança, a mornidão, a falta de fé, o esfriamento na fé que gera falta de esperança é um processo. Se nós não nos dermos conta, a esperança da glória de Deus, ela pode nos escapar. De que maneira? Alguém falou, o que você alimenta vai crescer em você. Se você quer crescer em intimidade com Deus, ora, lê a Bíblia, jejua, busca a Deus, se volte para Deus, mergulhe nas coisas espirituais, que você vai se encher de Deus. Você vai se renovar na esperança da glória de Deus. Mas se a gente ceder para o mundo, como assim, irmão? Não falta motivo para ceder para o mundo. O nosso trabalho, que nós temos que cumprir a nossa carga, já é um desafio. Por conta da tecnologia, cada vez mais o trabalho invade a tua vida particular. Hoje você não tem mais um momento na tua casa, porque você é um empregado virtual. Como assim? A empresa te contrata e você pode fazer um chamado trabalho híbrido, ou na rua fazendo algo, ou em casa, mexendo em tecnologia. Isso parece prático, maravilhoso, eu não vou pegar a condução nem nada, mas invade e ocupa a nossa vida de maneira tal que se você for um workaholic, uma pessoa que gosta de viver só no trabalho e que prima por tudo com perfeição e que quer sempre fazer mais e mais, que é isso que as empresas gostam, de funcionários que busquem fazer mais e mais e não tem nada de errado nisso, faça isso, procure fazer sempre o melhor, mas se você por si próprio, voluntariamente, começar a se voltar só para isso e faz um curso e outro de aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento nunca acaba, se você não se der conta, a esperança da glória de Deus não está sendo alimentada dentro de você. E aí as pessoas começam a surgir com outros sentimentos, um sentimento de tristeza, um sentimento que a pessoa não se preenche mais, começa a sentir uma tristeza, um peso, um vazio. Examine a quem nós estamos alimentando. Se nós estamos alimentando a esperança da glória de Deus no nosso coração, se nós estamos mantendo a estabilidade da paz de Deus no nosso coração, ou se nós estamos dando atenção em demasia a outras coisas que nos distanciam da esperança da glória de Deus. Isso tem tudo a ver com o capacete da salvação, o que ocupa a nossa mente, mas o inimigo, ele insiste em nos acusar. Vai você de novo para a igreja, você não é perfeito, você é uma pessoa toda errada. Está aí. Quando ele não usa alguém para te acusar, vem acusações na tua mente, que você não é capaz, que você não é bom o suficiente para isso. Quem já não passou por momentos desse, que você começa a ser questionado por você mesmo, pela sua própria fé, mas não esqueça, você tem a esperança da glória de Deus, se mantenha nela, e não somente isso no versículo 3, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que o quê? A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Aqui o apóstolo Paulo finalizou com a possibilidade de alguém não estar na esperança da glória de Deus. Como assim, irmão?
Porque ele fala não somente isso, mas que até as próprias dificuldades, as próprias lutas, as próprias adversidades precisam contribuir para a esperança da glória de Deus na nossa vida. Se nós verdadeiramente temos intimidade com Deus, se nós verdadeiramente cremos no Senhor, se verdadeiramente esperamos um novo céu e uma nova terra, eu creio, eu lembro de um pastor que ele falava, eu não espero um buraco no chão, eu espero uma morada no céu. Eu não espero a manifestação do anticristo, mas eu espero Cristo voltar. Alguém está preocupado que se o homem da iniquidade já está entre nós, se ele já vai se manifestar, em que momento? Mas nós temos que pensar que o homem da salvação, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que falou, não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador, esse está entre nós, o Consolador, o Espírito Santo, que nos eleva e nos deixa na esperança da glória de Deus e que nos dá a paz que excede todo entendimento. É esse que eu quero na minha vida, é o Espírito Santo na minha vida. Eu quero ter intimidade com Deus, eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Nós precisamos disso, porque isso é um oxigênio espiritual. Quando você busca Deus, quando você clama por Deus, quando você tem experiência com Deus, um homem que foi açoitado, foi dado como morto, que passou fome, que foi escorraçado, que foi colocado em prisões fétidas, ele fala essa breve momentânea tribulação. Ele fala breve momentânea tribulação. E aqui em Romanos ele fala, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Irmão, como que alguém pode se gloriar na tribulação se esse alguém não tiver movido pela glória de Deus? Se esse alguém não tiver movido pela ação do Espírito Santo na sua vida. Mas ele vai falar o seguinte, que aqui também acontece um processo, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai fazer o quê? Produzir perseverança. O que Jesus falou? Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Só que entre o ser salvo e o perseverar, vem a tribulação, porque é a tribulação que vai gerar essa perseverança. E o Senhor Jesus não enganou ninguém. Ele falou, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa certeza de vitória. Jesus venceu o mundo. A cruz não foi o fim para ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Você vê aí os líderes de diversas religiões. Tem quase que um memorial sobre a liderança desses líderes. E lá o túmulo deles ainda jaz o líder que morreu. Mas o líder da nossa fé, ele morreu e ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos viver para todo sempre, sempre com o Senhor. Essa é a esperança da glória de Deus. E essa esperança não pode sair da nossa mente. Essa esperança tem que permanecer na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, alguém pode achar que ele é louco quando ele fala, nos gloriemos nas tribulações, porque ela vai produzir perseverança. E a perseverança vai produzir experiência. Olha aí, quando você vê alguém experiente, alguém que fala assim, eu sou experiente. Ah, você é experiente, então você passou por tribulações. A tribulação tem gerado a perseverança aí, em você permanecer onde está. Tem gente que persevera na sua profissão arduamente ali, passou por tribulação para ter aquela experiência, aquela perseverança de permanecer ali. Mas a nossa perseverança é de permanecer na nossa fé. Porque a nossa fé, ela vai gerar algo no final. Porque a perseverança,
produz experiência. E a experiência, esperança. Olha, para chegar até na esperança, o que se passa? Você passa pela experiência, você passa pela perseverança, e tudo começou aonde? Na tribulação. Então, o crente que reclama da tribulação, ele se transforma em quê? Murmurador. E murmuração é algo que não agrada a Deus. Porque, irmãos, uma pérola, ela só se transforma em pérola quando ela sai da sua, quando ela é ferida. Tem um processo que é um ferimento que ocorre dentro de uma concha, e ali nasce uma pérola, através de um sofrimento, uma dificuldade. E as dificuldades, as lutas vêm para que nós possamos gerar a pérola da esperança. Então, tribulação, perseverança, experiência e esperança. Então, se você é um cristão verdadeiro, como diz a palavra de Deus, você não fica atemorizado, nem balançado com má notícia, com notícias ruins, porque você liga o jornal. Antigamente diziam o seguinte: você compra um jornal, determinado tipo de jornal, se você torcer, se saía sangue. Hoje você muda de canal, pode esguichar sangue na televisão em cima de você, porque é muito sangue para tudo quanto é lado, é só morte, sofrimento, e parece que tem prazer, alguém tem prazer de ir lá falar: olha, aconteceu isso e isso, e fala o quanto foi terrível, mas é a realidade nos nossos tempos. A Bíblia fala que no final dos tempos os homens seriam amantes do mal, desprovidos de bem, voltados para si próprios, egoístas. Então nós estamos vivendo isso, mas a igreja de Deus não é assim. A igreja de Deus é o local em que se encontra a paz. Encontra-se o quê? A paz do Senhor. Encontra-se o quê? A esperança da glória de Deus. Porque desde o início dos tempos, foi uma grande tribulação que dispersou os discípulos, e eles começaram a pregar o evangelho. E olha só, o evangelho chegou até nós. Glória a Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, se você está num processo de tribulação, saiba que a esperança da glória de Deus faz parte da tua vida. E não perca esse alvo. Persevere, persevere, persevere. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, o amor de Deus, o bálsamo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo, o refrigério do Espírito Santo. Você começa a rir sem entender por que você está rindo. É a presença de Deus na tua vida. Você começa a chorar e você não consegue se conter. É o poder do Espírito Santo na sua vida. Você começa a querer mais ler a Bíblia, querer mais orar a Deus. É o Espírito Santo na nossa e na minha e na sua vida, porque sem Ele nada somos. Então, o amor de Deus é derramado em nossos corações através de quê? Do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Olha que privilégio. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Olha aqui o que o apóstolo Paulo coloca. Coloca algo que o mundo não entende. Desculpa, irmão, que minha boca vai secando, secando. Parece que eu vou engolir minha língua em algum momento. Mas tudo bem. Então vamos lá. Glória a Deus. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, Ele não
veio morrer por justos, ele veio morrer por pecadores. Quando nós ainda éramos fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. E o apóstolo Paulo fala algo lógico: dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa alguém talvez tivesse coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E o pastor pregou recentemente aqui sobre publicanos e pecadores almoçando junto com Jesus na casa de Levi, chamado Mateus, Levi, né, o discípulo. E aí alguém critica: Senhor, como é que seus discípulos podem comer com pecadores? E aí Jesus falou: os sãos não precisam de médicos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, e sim pecadores. Obrigado, Senhor, porque senão eu não estaria aqui. Senão você não estaria aqui. Senão nós não estaríamos aqui. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos tão pecadores que na hora de fazer um juízo sobre alguém, você pensa: fulano é inocente. Esse daí, eu dou crédito para ele porque ele é inocente. Aquele camarada lá é um pecador. Ele merece a morte. Olha a atrocidade que ele fez. Mas, irmãos, Jesus olhou para nós, olhou para o mais vil pecador e entendeu que nós precisávamos do perdão. E somente Ele poderia conquistar isso. Somente Ele. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, que se deu a si mesmo. Ou seja, não existe salvação em nenhum outro. Alguém fala: toda religião leva a Deus. Se você considerar que todos os mortais irão comparecer diante do trono de Deus, você pode dar até algum crédito para essa fala. Mas quando você fala que os que querem aparecer justificados diante de Deus, só existe um caminho, e é Jesus Cristo. Ele é o mediador. E Pedro, no seu discurso, disse: este é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui o apóstolo Paulo fala, esse texto que eu acabei de ler está em Atos 4, de 11 e 12. E o apóstolo Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco. Alguém fala assim: você me ama? Então prova. Deus prova o seu amor para conosco. Porque Cristo, Ele não esperou que nós fôssemos justos, mas Ele veio nos justificar. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos glória de Deus. Para que Deus olhasse, pudesse olhar para nós, alguém santo, justo, sem pecado. Imagina, irmãos, 33 anos de idade, 33 anos passando aqui pela terra, na forma humana, sem cometer pecado um dia, sem cometer pecado em um instante, sem cometer pecado em momento algum. Porque se ele cometesse algum pecado, nós não seríamos justificados. Ele teria morrido na cruz e ele seria um mártir, como todos os outros. Mas ele foi justo, e ele é justo, ele é santo, eterno. Ele que nos traz a graça e a esperança da glória de Deus, porque ele prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores.
Ele nos purificou através do seu sangue. Glória a Deus. Mas Deus prova, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Seremos por eles salvos da ira. A ira de Deus, ela permanece sobre todo aquele que rejeita o sacrifício da cruz, sobre todo aquele que rejeita o amor de Deus que está em Jesus Cristo. A ira de Deus permanece. Irmãos, eu não consigo nem imaginar quão terrível é permanecer na ira de Deus. A graça é o oposto da condenação. É o oposto do distanciamento de Deus. E Ele é tão misericordioso que pela graça, Ele nos fez acessar a graça, nos concedendo algo que se chama fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que Ele existe e que tem um galardão para todo aquele que nele confia. Esperança da glória de Deus, galardão, a paz que excede todo entendimento, precisa permanecer na nossa vida. Então, se você entrar no teu carro, ou pegar a tua condução, alguém pisar no teu pé, for grosso com você, alguém te der uma fechada, lembre-se da esperança da graça de Deus. Lembre da paz que excede todo entendimento. Lembre que você tem a paz do Senhor. Lembre que você é o templo que habita Deus. Lembre-se disso sempre, porque se nós lembrarmos que nós somos o templo do Espírito Santo, nós vamos fazer com que o pastor caminhe levando as suas ovelhas sorrindo e não gemendo. Se nós esquecermos a esperança da glória de Deus, se nós esquecermos a nossa fé por algum instante, nós vamos arrumar muito trabalho para o pastor, para a liderança. Mas se você, cada um exercer a sua fé, você é um atalaia, nós somos atalaia. Nós somos aqueles que temos a verdadeira mensagem. Nós somos portadores da mensagem do Rei. Nós somos portadores da paz que excede todo entendimento. Deixe essa paz fluir do teu interior como um rio de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que precisa fluir de cada um de nós. Porque imagina se flui rio de água viva de você para cá e de mim para aí. Olha só a bênção de Deus, e nós vamos caminhando na esperança da glória de Deus, até que um dia estaremos para todo sempre com o Senhor. E não haverá mais nenhum tipo de ameaça à nossa fé, à nossa paz, à nossa estabilidade de permanecermos firmes na presença do Senhor. Logo, muito mais agora, no versículo 9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Só existe uma maneira de escapar da ira de Deus, é sendo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Somos salvos pela vida do Senhor. Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus, quando estava com os discípulos, ele falou lá: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E os discípulos estavam se sentindo como se fosse ficar sós, alguma coisa assim, e ele falou: não vos deixarei órfão, eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos fará lembrar todas as coisas.
Jesus já foi, o Consolador já desceu. E o Consolador que está entre nós, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, irmãos, nós temos o Deus Filho que subiu ao céu, que está à destra do Pai, intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós temos a palavra da verdade para proclamar no poder do Espírito Santo. Ide fazer discípulos de todas as nações. Então não perca a tua paz, não perca a esperança da glória de Deus e cumpra o seu ofício, que é fazer discípulo. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em quem? Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação. O homem se distanciou de Deus, mas Deus é amor. Ele enviou o seu Filho para o ministério da reconciliação. E quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos como Adão antes do pecado. Somos nova criatura. E agora podemos ter acesso ao fruto que também está no jardim, que é o fruto da vida eterna. Nos foi dado esse direito de voltar e ter acesso ao fruto da vida eterna, porque o sangue de Jesus nos purificou. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos a reconciliação. Então você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem a esperança da glória de Deus, você tem a paz que excede todo entendimento. Não deixe que ninguém tire a sua paz, não deixe que nada interfira na sua fé, na sua comunhão com Deus. Viva para a glória de Deus e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vou pedir ao pastor que ore por nós agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.